Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aí, mais uma vez, na Biologia e a gente vai falar nessa aula sobre ecossistemas, ecologia de ecossistemas, questões sempre muito presentes aí no Enem e em outros exames avaliadores. Meus amores, essa aula poderia simplesmente ser uma lista de características de biomas, né? Que ecossistema são conjuntos, né, de componentes bióticos e componentes abióticos. Isso caracteriza um ecossistema. O interior de uma bromélia é um ecossistema. O que seria um bioma? Seria algo um pouco mais amplo. Mas, de certa forma, num bioma, os ecossistemas estão expostos a condições abióticas muito semelhantes. Por exemplo, a bromélia, o riacho, o solo, a copa das árvores da Mata Atlântica são expostos a um regime de chuva, a uma incidência solar, a temperaturas muito semelhantes. Então, bioma é um conjunto de ecossistemas que estão expostos aí a condições abióticas semelhantes e apresenta nos seres vivos um conjunto de adaptações também muito parecidas, muito similares, né? Por conta até dessas características abióticas. Logicamente, né? Diferentes espécies ocupam diferentes nichos e isso requer diferentes adaptações. Obviamente, nós teremos diferentes adaptações no mesmo ecossistema. Mas, de maneira geral, a gente consegue traçar algumas características interessantes. Mas, primeiro, pessoal, para a gente não fazer aquela lista de características de bioma, o mais importante não é você linkar e simplesmente memorizar o que são os biomas e onde eles estão e o que eles têm, mas sim entender o porquê existe aquilo naquele lugar. Se você começar a entender a distribuição dos biomas, você vai muito além de saber a lista de características deles. Então, eu quero te dar condições para que você tenha essa visão mais crítica. Por que existe aquele bioma naquele lugar? Tá? Então, antes da gente falar das características fisiológicas, né, das espécies presentes nesses biomas, vamos entender o porquê que ele está onde ele está, certinho? Se a gente olhar a distribuição dos biomas, a gente consegue ver mais ou menos um padrão, né? Temos aqui o mapa mundi. Se eu pedir para você, eu quero uma espécie tropical, de folhagem larga, que está exposta a condições de alta umidade. Você vai me falar de uma espécie, provavelmente, da região amazônica, da nossa Mata Atlântica, do Congo, Indonésia, Sumatra, Bornéu, uma dessas ilhas, Vietnã, Camboja, Laos, aqui um pedacinho da Índia. Então, aqui nós temos a região tropical, e é aqui que nós encontraremos as florestas tropicais. Porém, meus amores, esses biomas também estão condicionados a condições um pouco mais particulares. Vamos lá, vamos discutir essas condições. A primeira delas, ela fala de maneira geral, e já dá para a gente ter algumas noções de distribuição dos biomas, que é a latitude. Meus amores, latitude. Quanto maior a latitude, mais você está se afastando da linha do Equador. A latitude se aumenta, né? Aumenta do Equador para o norte ou para o sul, certo? Quanto maior a latitude, menor a incidência solar, menor a produtividade, tá? Então a latitude é um dos fatores importantes na distribuição dos biomas. Ela responde a todos os biomas estão distribuídos onde estão só por conta da latitude? Não, não só. Ela é um fator importantíssimo, geral, tá? Temos alguns fatores mais particulares. Por exemplo, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Tem neve na linha do Equador? Não, a linha do Equador é quente, né? Será que não? E lá nos Andes? Opa, nos Andes tem neve e passa ali a linha do Equador. Então, outro fator importante é a altitude, meus amores. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Geralmente, essas regiões de altitude elevada são solos menos desgastados, tem um substrato menos fértil. Então, isso também vai influenciar na distribuição dos biomas, tá? Só que a altitude, né, ela é um pouco mais restrita, é uma característica mais local. Esses dois outros efeitos são sensacionais para você entender. Você faz aquele link com a geografia física também. Meus amores, efeitos de continentalidade e maritimidade. Esses efeitos são importantíssimos para você entender a distribuição dos biomas. Vamos pensar no exemplo? Vamos pegar ali na região temperada, onde você vai encontrar as florestas temperadas.
Só que as florestas temperadas, se você observar no mapa de distribuição dos biomas, elas estão mais próximas da costa. Efeito de maritimidade. Na maritimidade você tem uma umidade maior e os extremos são atenuados. A máxima e a mínima não são tão distantes. Então você vai encontrar florestas temperadas na região temperada, sob o efeito de maritimidade. Agora, quando você vai para o interiorzão do continente, o que se espera encontrar? As temperaturas são mais extremas, tanto no frio como no calor. A umidade tende a ser menor. Então nós encontraremos aquelas estepes, as pradarias, os campos, os pampas, vegetação baseada em gramínea. Por que não tem tanta produtividade? Além de ter uma temperatura que varia muito, você tem uma escassez de água, efeito continentalidade. Vamos pensar no trópico a mesma coisa? Vamos pensar na região tropical? Nós temos florestas tropicais, porém, quando o efeito de continentalidade ele é muito intenso, nós temos o quê? As savanas. Qual a diferença da savana para a pradaria? Os dois têm uma certa escassez de água em pelo menos uma parte do ano. As savanas e cerrados, temperaturas sempre altas. As pradarias, estepes, campos e pampas, temperaturas geralmente mais baixas. Então, meus amores, com esses 4 componentes aqui, a gente entende um pouco melhor a distribuição dos ecossistemas. E aí sim, quando a gente for fazer a lista de características, a gente não pode pensar só nisso, memorizar a lista de características, mas entender que determinadas condições requerem algumas adaptações, para que principalmente aquela vegetação consiga sobreviver naquele lugar, tá? Vamos fazer um mergulho, né? Olha só, meus amores, vamos começar pelos biomas. Me transportei agora para a tundra. Tundra e o próximo bioma, que é a taiga, estão intimamente ligados à latitude. Pode ser na região mais próxima ao oceano, pode ser mais próximo, mais no interior do continente. Tundra, meus amores, tundra. Baixas temperaturas o ano todo, solo congelado. E olha essa vegetação. Isso aqui é verão, hein, pessoal? Verão na tundra, algumas gramíneas, algumas arbustivas, anuais. Quando está no inverno, isso aqui congela tudo. Vai sobrar o quê? Apenas os líquens, aquela relação alga, fungo. Então nós temos aí uma produtividade mais baixa e temos um período do ano com baixa incidência solar, principalmente no inverno, e as temperaturas lá embaixo, certo? Quando a gente vai, olha só, mudou, a gente desceu um pouquinho, né? A gente está diminuindo um pouquinho a latitude. Por que eu falei desceu? Eu falei errado, né, pessoal? Nós temos a formação de tundra no hemisfério norte. Por que a gente não tem a tundra no hemisfério sul? Porque não tem continente ali, né? A faixa equivalente em termos de latitude não tem terras emersas. Quando a gente pensa na taiga, que é um pouquinho mais próximo da linha do Equador, né? Pensando no sentido norte, sul, vindo para o Equador, a gente tem ali terras emersas. As maiores formações florestais em termos de área são as florestas de coníferas, ou também taiga. Também não tem grandes formações correspondentes no hemisfério sul, até por falta dessas massas continentais, tá? Meus amores, olha só, o que a gente percebe aqui, ó? Predomínio de coníferas, gimnospermas, é legal fazer esse link com a taxonomia, né, da biologia vegetal. Gimnospermas no formato de cone, isso já é uma adaptação. É igual aquela casinha que você vê, né, aquelas casinhas europeias. Por que elas têm um telhado tão inclinado? Para não acumular neve. Imagina, um telhado aí com uma inclinação baixa, acumulando neve. É pesado, a estrutura não aguenta, tá? Aqui é a mesma coisa para essas árvores. Formato de cone, para que a neve não acumule. Outras características marcantes desse bioma. Nós temos, se a gente pudesse dar um zoom aqui, ó, dá um zoom ali, uma formação aciculifoliada, ou folhas aciculiformes, formato de agulha, menor superfície de contato para evitar congelamento. Antigamente, né, hoje existe uma gama muito maior de produtos, mas antigamente o banheiro ficava cheiroso no dia da limpeza, porque colocava pinho-sol, pinho-bril. Por que esse nome? E tem o pinheirinho lá nessas embalagens. Por quê? Porque é dessas espécies que vem a essência. São óleos naturais que servem como isolantes térmicos para evitar o congelamento. Deixa
uma folha de alface no congelador, depois você tira e vê o que acontece. O que vai acontecer? A água se expande, vai romper a célula, né? Imagina isso acontecendo nesse vegetal no inverno, que está tudo congelado, né? A gente chama o solo de podzol, solo que parte do ano está congelado, parte do ano, né, no degelo, na primavera, no verão, não está congelado. Mas imagina essa situação de congelamento dentro da célula dessa árvore. Vai romper a parede celular? Vai causar lise? Não, então ela tem essas resinas, esses óleos que evitam o congelamento, uma característica marcante também da floresta de taiga, floresta de coníferas. Esses dois biomas estão intimamente relacionados, basicamente relacionados à latitude, elevadas latitudes, tá? Uma outra característica marcante, que fauna que eu vou encontrar aqui? Ah, eu vi no documentário que tinha uma tartaruga que conseguia ficar... Tudo bem, tem um anfíbio ou outro, tem um réptil, mas de maneira geral, pessoal, tundra e taiga, nós teremos um predomínio de aves e mamíferos. Espécies que conseguem produzir calor com o próprio metabolismo. Eles conseguem regular a temperatura e manter os seus corpos numa temperatura viável à vida, tá? Imagina o inverno da tundra, você sendo um animal que não consegue produzir calor, ou que depende do calor externo, né, para ativar o seu metabolismo. Não dá muito certo. Então são pouquíssimas espécies e com um regime aí fisiológico bem particular que vão sobreviver nessas regiões. Então predomínio de aves e mamíferos, espécies endotérmicas. Certo? Maravilha? Certo. Meus amores, ó, percebam o aumento da biomassa. Eu desci mais um pouquinho, né, pensando no sentido norte, sul, sentido equador. Estou numa floresta temperada. Estou no verão, hein? Mas olha a biomassa aqui como aumentou. Se a gente pudesse ter um olho mais clínico, se a gente tivesse aí a capacidade de ampliar essa foto, a gente veria o quê? Um maior número de espécies. E o que marca essa floresta, pessoal? Porque assim, dependendo do olhar, um olhar mais rápido, durante um verão numa floresta temperada, dá até para confundir com uma floresta tropical. Temperatura alta, umidade alta, produtividade lá em cima, biodiversidade, aves cantando, mamífero passando aí por trás, uma diversidade bem interessante. Porém, essa floresta é marcada por ter 4 estações muito bem definidas. Então tem um período ali de baixa produtividade. O outono é sempre igual. E isso, eu sei que você pensou na música. As folhas caem no quintal. Essa floresta começa a mudar de cor. As árvores começam a reabsorver toda a matéria orgânica reciclável que tem na folha. Essa folha começa a amarelar, a avermelhar, ela seca, forma a camada de abdução. As folhas caem. Por que essas folhas caem, pessoal? Vale a pena cair. Por quê? Porque está vindo neve aí. Está vindo o inverno. Então, no momento, essa floresta fica toda branca, sem folhas. Floresta caduca ou formação caducifólia. As folhas caem, nesse caso, para evitar o congelamento. Diferente da caducifólia do semiárido, que é por conta da perda de água. Tá? Então, essas folhas vão cair. E essa produtividade vai retornar lá na primavera e no verão seguintes. Então, é uma floresta com grande diversidade, porém, com essa interrupção em termos de produção, de fotossíntese, no inverno, começando no outono e se estabelecendo no inverno. E aí depois tudo recomeça, o ciclo recomeça na primavera e no verão, certo? Então, 4 estações bem definidas. Outra coisa interessante, fazendo um link com a fauna, pessoal, é nessa formação vegetal, nesse bioma, que a gente vai encontrar espécies animais que têm uma característica de hibernar. Hibernação. O que é hibernação? Não é, ai, nossa, esse final de semana eu dormi, o final de semana inteiro eu hibernei. Tá, é um modo de falar, mas você não fez nada disso. Nós temos uma taxa de metabolismo chamada taxa de metabolismo basal. É o mínimo que você precisa para se manter quentinho, para manter o coração batendo, para manter os movimentos respiratórios, certo? Para manter os sentidos aí ativos. Então, vamos pensar aí que dormindo, você está bem próximo do seu metabolismo basal. O animal que faz a hibernação, ele consegue reduzir o metabolismo basal dele. Tem algumas espécies que o coração bate 3, 4 vezes por minuto. Então eles entram num estágio de dormência, de hibernação, reduzindo a taxa metabólica. E isso é típico dessa floresta. Por quê? Porque ela intercala momentos de altíssima produtividade, primavera e verão, e momentos de escassez de alimentos, outono e inverno. Ah, professor, mas por que na taiga não tem isso?
Porque na taiga, mesmo no verão, as temperaturas ainda são baixas, então não tem uma grande produtividade, né? O inverno é um período mais longo, por estar até numa latitude maior. Então não é comum esse tipo de ajuste fisiológico na taiga, muito menos na tundra. Já na floresta temperada, isso é possível, por conta dessa alternância de alta produtividade com produtividade quase zero, certo? Beleza? Maravilha. Ah, olha que maravilha, meus amores, estamos aqui numa floresta tropical, uma floresta estratificada, latifoliada, folhas largas, sempre verde, perennifólia, ao contrário de caduca, ela é ser perene, perennifólia, olha a diversidade, aráceas nessa aqui, famosíssima Dieffenbachia, olha aqui a Dicksonia aqui, Samambaiaçu, olha a diversidade de grupos, meus amores, percebam a estratificação. Por que que aqui essa biodiversidade é tão maior que numa floresta temperada? É verão o ano inteiro, né? É quente e úmido o ano todo. Então a produtividade está lá em cima. É nesse bioma que nós encontraremos a maior biodiversidade, a maior biomassa, tá? Olha só que legal isso. Folhas largas, perenes, floresta hidrófila ou higrófila, ou seja, plantas adaptadas a condições de alta umidade. Tá? Então elas não estão preocupadas em abrir estômago para captar CO2 e fazer a fotossíntese. Elas não se preocupam, eu vou perder muita água. Não vai. Ou até vai, mas pega no solo, tem bastante água. Tá? Então você tem aí um período de produção elevado no ano todo, certo? Florestas tropicais. Vai estar onde isso? Na região tropical, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do Equador e na linha do Equador, obviamente. Beleza? Agora, olha só, essa foto aqui, pessoal, tô na savana, ok, passa batido. Tô no cerrado, passa batido também. É a mesma fitofisionomia, né? As características são muito parecidas, tanto dos seres vivos como as condições abióticas. Os seres vivos, né, respondem a essas condições abióticas. E olha só, meus amores, aqui nós temos um efeito de continentalidade na região tropical. O nosso cerrado, a savana, elas têm qual característica marcante em termos de clima? Duas estações bem definidas. É um verão quente e chuvoso, um inverno quente e seco, tá? Então, nós vamos encontrar algumas adaptações a essas condições na vegetação. Lógico, meus amores, quando a gente faz uma lista de características típicas de um bioma, não espere encontrar todas aquelas características numa espécie só, tá? É uma coisa geral, tá? É um conjunto de adaptações que a gente percebe em grande parte das espécies. Vamos olhar aqui, ó. Vamos descrever o cerrado. Floresta estratificada, grande porte, densa? Não. Predomínio de gramíneas, com arbustos e espécies arbóreas espalhadas. Maravilha. O que mais? Quando eu tenho espécies arbóreas, nós temos raízes profundas. Foi questão esses dias agora. A biomassa do cerrado muitas vezes está mais abaixo do solo do que acima do solo. Algumas espécies arbóreas têm 3 vezes a biomassa das copas na forma de raiz. Por quê? O lençol freático é muito rico em água. Então essas espécies de grande porte buscam água no subsolo. E as espécies menores? As espécies menores têm outras adaptações para manter um nível mínimo de água para se manter viva, né? Então, o que nós vemos aqui, ó? Folhas miúdas e cerosas para evitar essa transpiração elevada. Em alguns casos, nós temos espécies que perdem as folhas, mas não é uma característica típica. Folhas miúdas, cerosas, muita cera liberada aí pela epiderme e muitas vezes coriáceas, folhas tenras, com muitas fibras, né? Não é aquela folhinha mole, totalmente hidratada que a gente vê numa floresta amazônica. O que mais? Uma característica típica, ó, caule retorcido, pessoal. Caule retorcido e principalmente com casca grossa. O que significa essa casca grossa no caule das plantas de cerrado? Adaptação às queimadas. É uma camada isolante, é um tecido morto. Então pega fogo no cerrado, as espécies continuam vivas. Grande parte dos indivíduos ali continuam vivos. Por quê? Porque eles são adaptados a essas condições, né? Outra característica marcante, as gemas, né? Os meristemas de muitas plantas são subterrâneos. Passa o fogo, elas rebrotam, porque a gema estava no subterrâneo, não pegou fogo embaixo da terra, certo? Sensacional. Esse bioma é lindo, ocupa aí 20% do território brasileiro, tá?
Floresta amazônica, 60%. Só aí a gente já tem 80% do nosso território. Tá? Então é um bioma extremamente importante, estratégico, localizado na região central do país, né? É um bioma integrador aí dos outros biomas. Muitos rios brasileiros nascem na área de cerrado, interessante a gente pensar isso e entender essa adaptação nesse ritmo de verões quentes e chuvosos, invernos quentes também, porém secos, tá? Olha só, mesmo efeito de continentalidade, só que agora em regiões mais temperadas, ou ao sul ou ao norte. Aqui a gente tem representantes tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Nós estamos falando o quê? Das pradarias, estepes, pampas, campos sulinos. Essa nomenclatura varia bastante, mas referem-se ao mesmo bioma. Olha só, predomínio de gramíneas. Lógico, existe uma formação vegetalzinha mais de grande porte, mais fechada, nas matas ciliares, regiões de encosta, mas grande parte da paisagem, ó, gramíneas. E meus amores, não é só porque nós temos gramíneas que significa que é um bioma menos importante, né? Nós temos gramíneas nativas, nós temos várias espécies endêmicas, ou seja, espécies que só vivem nessa região. Então não é só porque não forma uma coisa de grande porte, né, uma floresta, que não tem importância biológica. Lógico que tem importância biológica. Os pampas, no caso do Brasil, né, os pampas ou campos sulinos, são restritos ao estado do Rio Grande do Sul. Características abióticas. Verões com temperaturas amenas, chuvas mal distribuídas, concentradas mais no verão. Invernos secos, temperaturas mais baixas, tá? Por isso que a gente não tem tanta produtividade. Temperaturas amenas, formação por gramíneas, ótimas pastagens naturais, tá? Se o nosso maior rebanho está no centro-oeste, nosso melhor rebanho está no sul do país, nesses pampas, tá? Nesses campos sulinos, grandes áreas de pastagens naturais, certo? É um bioma que sofre muito com invasão de espécies, principalmente braquiara, capim-gordura, lapiê, espécies africanas que foram trazidas aqui para servir de pastagens em outras regiões e acabam sendo espécies competidoras com essas gramíneas nativas, tá? Então isso é um importante problema lá no sul do país, beleza? Meus amores, deserto. As adaptações que eu vou falar aqui servem também para a nossa caatinga, para o nosso semiárido nordestino, tá? Pensando em adaptações. Então olha só, esse deserto ainda é um deserto muito verde, um dos desertos mais verdes do mundo. Esse aqui é o deserto, provavelmente ali do Mojave, do Texas, México e Estados Unidos, tá? O que a gente percebe, meus amores? Uma vegetação xerófila, ou seja, com afinidade a ambientes com pouca água, ou xerófita, aí eu estou falando de plantas adaptadas a condições de baixa umidade, ou ainda xeromorfismo, ou seja, adaptação adaptada com forma a ambientes com pouca água. Então nós estamos aqui num típico deserto, solos mais expostos, vegetação espalhada, não é uma vegetação densa. E onde a gente vai encontrar esse xeromorfismo? Nessas espécies que a gente está vendo. Então, quais as possíveis adaptações? Primeiro, folhas superficiais e lateralmente espalhadas, né? Não são raízes que vão se aprofundar muito. Essas raízes vão ser lateralmente espalhadas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse cacto aqui, aquele típico do desenho do coiote, é o saguaro. Saguaro vive por dezenas e dezenas de anos. Então é uma espécie aí que cresce devagar, extremamente adaptada a essas condições. Para vocês terem uma ideia, um saguaro de grande porte, já adulto, num período de chuvas, que são bem mal distribuídas, né, na região de deserto, ele chega a absorver, pessoal, em cerca de 24 horas, né, período de um dia, 80 litros de água. Pensa você colocar aqueles galões que a gente tem no nosso bebedouro, 4 galões de água para dar 80 litros. Eles conseguem absorver isso em um dia, tá? Quando chove. Então eles mantêm isso onde? Olha as adaptações aí. Parênquima aquífero. Eles têm um tecido de armazenamento de água, típico das cactáceas, né? O que mais nós podemos encontrar nessas espécies?
Cadê as folhas? Ah, folhas transformadas em espinhos para diminuir a superfície de evaporação. E também um aliado contra a herbivoria, né? Todo mundo quer comer um tecido cheio de água. Então, espinhos para proteção contra a herbivoria, né? Uma característica secundária aí dos espinhos. O que mais? Caule fotossintetizante. Percebam que o caule é verde. Esse caule lá na morfologia vegetal é chamado de cladódio, uma característica típica aí das cactáceas também. E quando as folhas não são modificadas em espinhos? Folhas miúdas, formação vegetal caduca ou caducifólia, tanto é que a nossa caatinga vem do tupi mata branca. Parece que a vegetação morreu, só vê galhos, 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 por isso mata branca. Assim que chove, essa vegetação recupera o verde, começa a produtividade, né? Começa a fotossíntese. Então são plantas adaptadas a condições xeromórficas, condições de baixa quantidade de água. Beleza? Desertos. Altas temperaturas, baixa umidade. E esse ambiente transicional, que é o mangue, né? Um ambiente tipicamente tropical, tá? Você vai encontrar regiões de mangue no mundo todo, desde que você esteja na região tropical. E olha que interessante, meus amores, o mangue, ele está ali onde? Na foz de alguns rios, né? Dos rios que chegam ao oceano. Foz, por isso foz. Então, é um ambiente que tem alagamento, sofre influência das marés. Se sofre influência das marés, nós pensamos no quê? Tem uma adaptação à salinidade, alta salinidade. Quando a maré sobe, o que alaga o mangue é a água do mar. Então a gente pensa em salinidade. Então, o que a gente pode pensar em termos abióticos? Região tropical, altas temperaturas e alta umidade, está direto ali com o oceano. Agora, as características mais marcantes desse bioma vão estar no solo, né? Solos encharcados, acúmulo de matéria orgânica e decomposição. Consequentemente, esses solos vão estar em condições de anóxia, ou seja, não tem oxigênio dissolvido nesse solo. O que mais? Influência da salinidade. Então, se a gente estiver caminhando aqui no mangue, o que a gente vai ver? Ó, primeiro, tem que tomar cuidado para caminhar no mangue, né? O que são essas estacas aqui? Não são brotos, não são brotos. Pneumatóforos. É o snorkel dessa plantinha que você está vendo aqui. É um respiradouro. Se o solo tem muita decomposição, essa decomposição consome o oxigênio, né? E aí o que vai acontecer? Solos anóxicos, sem oxigênio. Como que a raiz vai viver? A raiz é um órgão consumidor, assim como o caule de uma árvore, se não for um cladódio. Então, nós temos o quê? Respiradouros, pneumatóforos, estruturas que captam o ar atmosférico, visto que não tem ar entre as partículas do solo, como nos outros ecossistemas, nos outros biomas, tá? Outra característica marcante, pessoal, se esse solo está sempre alagado, solo de pequenos sedimentos, com sedimentos finos, nós temos solos instáveis. Por isso que é típico aquela imagenzinha da árvore de mangue, né? Raízes escora, tá? Um estudo mais recente mostrou morfologicamente, pessoal, que na verdade são caules escora. Se você faz um estudo morfológico, né, estudo para ver o que tem ali, você vai ver que é muito mais semelhante ao caule do que a uma raiz. Então é tradicionalmente chamado de raízes escora. Morfologicamente são caules, tá? Talvez alguma questão discuta sobre isso. Ninguém vai te julgar, acredito eu, se você colocar raízes escora. Mas o termo mais correto hoje, caules escora, tá? Outra coisa marcante que é bem interessante, algumas dessas espécies aqui, tem uma glândulazinha de sal no bordo das folhas. Em alguns casos, né, condições atmosféricas, condições gerais, você observa, né, nesses pontinhos, pequenos cristais de sal que foram eliminados por essa folha. Olha que interessante isso, adaptação a essa salinidade, tá? Outra coisa interessante para se falar do mangue, pessoal, por muito tempo, né, o mangue foi nomeado como o berçário de espécies marinhas. O berçário. Será? Você chega ali no mangue, só vai ver filhote. É tipo uma creche. Não é, é um termo equivocado, tá? Tanto é que parte do tempo esse bioma está sem água. Essa formação está sem água. Agora, na maré cheia, aí sim, pessoal,
muitas espécies marinhas usam os mangues como área de alimentação. Então, é um ecossistema estratégico, tanto para o ambiente terrestre continental, quanto para o ambiente marinho. Tá? O termo berçário não é legal. Não é ali que as espécies se reproduzem, não é ali que os pequenos vivem. Então, o termo mais correto seria refeitório, um refeitório das espécies marinhas. Tá? Então, estrategicamente importante. Hoje, esse bioma sofre muito com a expansão dos portos e principalmente a especulação imobiliária. Todo mundo quer ter uma casa de frente para o mar. Né? Então, o que o pessoal faz? Soterra o mangue e fazem resorts. Maravilha. Né? Então, a especulação imobiliária vem afetando muito, tanto a vegetação, aquela vegetação de restinga, que é aquela vegetação transicional aí até a parte de mata fechada, no caso do Brasil a Mata Atlântica, e o mangue nessas regiões próximas à foz dos rios, tá? Características marcantes sempre aparecem no Enem o mangue, eles adoram o mangue nas questões do Enem. Beleza, meus amores? É isso aí. Vamos iniciar aí o próximo tema da ecologia.